Olá pessoal, Gabriel aqui de novo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, aí dependente do horário que você esteja vendo. Vamos continuar então a nossa aula sobre sistemas operacionais, o tópico 6 do nosso módulo 1. A gente vai falar agora sobre as principais funções do sistema operacional. Né? O que torna ele tão importante? A gente já viu que na verdade torna ele tão importante, mas assim, quais são as funções que ele está fazendo aí, que o seu sistema operacional está fazendo exatamente agora, que às vezes a gente não percebe, né? A gente não dá o devido valor, beleza? Vamos lá. Opa. Aí. Então, tem três funções assim que todo sistema operacional precisa fazer, tá? Na verdade tem mais, né? Mas assim, principalmente assim, dando ênfase, né, nesses três, que é o gerenciamento de processos ou programas, o gerenciamento de arquivos e o gerenciamento de memória, tá? E isso também é o que diferencia um sistema operacional de outro, né? O que a gente fala de um sistema mais otimizado, o que a gente fala de um sistema mais leve, por exemplo, é como ele lida com esses três aspectos. Então agora vamos falar especificamente desses aspectos, tá? Vamos lá. Gerenciamento de processos, né? Ele é o que permite a execução do software e seu ciclo de vida. Ou seja, quando, por exemplo, eu vou executar esse software, aí, por exemplo, deu algum problema, ou ele está exigindo mais RAM, ou deu algum conflito, ele que vai encerrar, tá? Ele que gerencia, então, quem nasce e quem morre, né? Ali no o ciclo de vida, né? E o compartilhamento de recursos, né? Aquilo que a gente estava falando, quanto de RAM você vai ter, quanto de CPU você vai pegar, né? Ele que vai ditar ali, né? Quais são os processos a serem executados, né? E quanto que vai utilizar, né? Então, isso é para dizer que é função do sistema operacional controlar o uso que os demais programas fazem do computador, né? Nenhum programa pode chegar como se fosse a casa dele ali, né? Chega ali e quer usar todo o recurso da máquina. Não é que não. O sistema operacional que manda nisso, né? Então, esse cara aí, o gerenciamento de processo, é o que vai estabelecer as políticas ali, né? Que vai ser o juiz ali dos programas e dos processos, né? Para dizer quanto que cada um pode usar, o que vai usar e como vai usar. Beleza? Aqui, ó de novo, ficando na frente aqui. Opa. Vou vir para cá, ficar meio apagadinho aqui, mas beleza. Beleza, ó. Então, a gente tem aqui no canto, né, o gerenciador de tarefas do Windows, né? Ele deixa bem claro aqui, né, os processos que estão em execução, né, quanto da CPU está pegando, quanto de memória e a descrição, né, o que está fazendo, tá? Então vamos ver aqui, ó. Imagina um cenário que um usuário está acessando uma página para fazer uma pesquisa, ouvindo música e conversando com um amigo. Então ele está fazendo três atividades e tem mais atividades ali no fundo acontecendo, né? Então a gente tem pelo menos 3 aplicações utilizando o hardware, né, ao mesmo tempo. E o gerenciador de processo, sistema operacional, é o cara que vai dizer quanto de recurso esse hardware usa, né? Quanto processador, né? Ele vai dando um pouquinho para cada um, né? Se, por exemplo, um precisa de uma dedicação maior, ele vou dedicar para você primeiro, porque é o que está em primeiro plano. E aí, assim que o usuário trocar, eu vou abaixar aqui e vou dedicar ao outro, né? Ele é o que faz esse tipo de função, né? Então, e aí nós, usuários, nem percebemos o que está acontecendo. A gente só vê tudo funcionando bonitinho. Mas no fundo, ele está fazendo esse jogo aqui de processamento, de RAM, né? E todo o sistema operacional vai oferecer uma forma de você visualizar o conjunto de tarefas e processos que estão sendo executados, né? No Windows a gente tem gerenciador de tarefas, no Mac a gente tem um monitor de atividade, eu acho que no Ubuntu também é um monitor de atividade, enfim. E ali, ó, você pode ver que CPU ele mostra em porcentagem, né? Ele tá 0%, porque provavelmente é 0,00, sei lá, 1% do CPU, né? Ou às vezes, de fato, o processo está parado, só está guardado na memória. Que você vê ali memória, né? Ele tá elencando ali o quanto de memória cada coisa usa, né? Ali, por exemplo, o Chrome tá usando ali 2000K de memória. Nossa, é antigo, hein? Mas enfim, e ali embaixo também você pode ver lá, uso da CPU 32%, memória física 75%. Então ele te mostra como que está sendo gerenciado tudo. E se você, por exemplo, vê ali uma função que você, por exemplo, nem sei o que você está fazendo aí, você pode gerenciar e finalizar o processo, né, para liberar um espaço a mais, para liberar mais CPU, para você colocar um processo mais parrudo, tá? Mas o importante notar aqui é como mais ou menos funciona esse cara e como a gente consegue visualizar. Inclusive convido vocês aí, você que está no Windows, né, o Ctrl Shift ESC, né? Você inicializa o gerenciador de tarefas. E você que está no Mac aí, dá o Command espaço e coloca o monitor de atividade. Aí você vai enxergar ali a janelinha do monitor de atividade. E no Linux
É só ali entrar no menuzinho ali e pesquisar também por monitor de atividade, se eu não me engano. Faz tempo que eu não uso Linux. Aí você vai conseguir ver exatamente como ele está gerenciando isso, né? Quem está puxando mais? Aposto que é o seu navegador. Porque é o que você está usando no momento e o navegador realmente requer mais, tá? Então vamos lá. Bom, gerenciamento de arquivos. Deixa eu voltar meu carinha aqui. Opa, aí. Gerenciamento de arquivos é a segunda função mais importante do sistema operacional, né? Essa é a que a gente tem mais contato, né? Porque, assim, basicamente a gente usa o nosso computador para gerenciar, sei lá, arquivos de foto, arquivos de vídeo, arquivos de música, né? Ou, acho que hoje em dia, na verdade, a gente está muito mais pegando esses arquivos na internet, né? Mas, enfim, eu tenho certeza que você já tem familiaridade com isso, né? E o arquivo, né, ele é um conjunto de dados que é reconhecido por uma aplicação, ou seja, pode ser um ponto .mp3, né? Um conjunto de dados, né, que tem um formato, né, uma extensão MP3 que é reconhecida por um software de música. Né? Eu posso ter também .exe, que é um executável, que é reconhecido pelo sistema operacional. Então é sempre importante entender que um arquivo só é um arquivo porque ele é reconhecido por algum software. Né? Existem arquivos que não são reconhecidos, mas ele é reconhecido pelo menos pelo sistema de arquivos. Né? Aí ele está lá, ele ocupa um espaço. Tudo que ocupa um espaço ali vai ser um arquivo. Né? E você pode achar softwares que são capazes de decodificá-lo, né? E exibir o conteúdo desse arquivo, traduzir o conteúdo desse arquivo. Né? Vamos lá. As informações que são armazenadas por um dispositivo de armazenamento, seja um SSD, um HD, um pendrive, um DVD, enfim, um Blu-ray, eles ficam em arquivos. Né? O filme que está no seu Blu-ray é arquivo. Né? Um jogo é um arquivo. Né? E eles possuem atributos. Né? Ele tem um nome, uma data e hora de alteração, o tamanho e o tipo. Né? O tipo é a extensão que eu falei no final. Né? E alguns caracteres não são permitidos para comprar o nome de arquivos. Mas isso muda de sistema operacional para sistema operacional. Né? Como o gerenciamento de arquivos e o sistema de arquivos muda de um sistema operacional para outro, a gente tem restrições que existem um e não existe no outro. Por exemplo, no Windows, ele não diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Em sistemas baseados em Unix, como o Linux e o macOS, ele diferencia. É diferente. Você pode ter dois arquivos. Por exemplo, Lua, tudo em maiúsculo, e Lua, tudo em minúsculo. Você pode ter os dois. Né? O Windows não aceita, ou pelo menos não aceitava, na verdade ainda não aceita, mas ele tem uma gambiarrinha para aceitar hoje em dia, diretórios começados em ponto. Né? Os sistemas de Unix e Linux aceitam. Né? E outra coisa também é que, por exemplo, o Windows usa barras invertidas, enquanto o Linux e macOS usa barras normais para separar diretórios. Tá? A gente vai ver isso aqui no próximo slide. Opa, passei demais. Então, ó, vou ter que puxar meu carinha aqui de novo. Ó. Aí, beleza. Então, aqui em cima a gente tem ali, né, foto da festa.jpg. Só para explicar direitinho como funciona, né? Isso sim é comum entre todos os sistemas operacionais, tá? Você vai ter o nome do arquivo, o ponto é a extensão para determinar o tipo de arquivo, né? Então JPG é uma extensão de imagem, né? Então você pode ter .mp3 que é uma extensão de música, .mp4 que é uma extensão de vídeo, .doc que é uma extensão de doc, ou .txt, né? Enfim, você tem uma miríade aí de extensões que são arquivos reconhecidos por alguma aplicação, né? Que são decodificados e exibidos seu conteúdo naquela aplicação, tá? Então, quando a gente então pega... Agora, só para esclarecer bem o que é arquivos, a gente pega ali o nosso smartphone, pluga ali no computador e puxa todos os arquivos ali. Cada fotinha, cada vídeo é um arquivo, tá? E quando a gente escreve um trabalho, por exemplo, ali no Word, ali, né, a gente está gerando um arquivo .docx ali, né, digitando no Word. E quando a gente escuta música, também é um arquivo. Né? Tanto que eu coloquei aqui a famosa... meu computador ali do Windows, né, esse é do Windows 10... que tem ali áreas de trabalho, documentos, downloads, imagens, músicas, vídeos, que são todos arquivos, né? Era só a forma de organizar os arquivos, né? No Mac também a gente tem, né, a forma de organizar ali esses arquivos, tá? Bom, então vamos passar para o próximo aqui. E beleza, ó. E todo sistema operacional também vai nos oferecer um gerenciador de arquivos, né? Que é um software, né, do sistema operacional que nos ajuda a
mexer com esses arquivos, né? Apagar, colocar em outra pasta, colocar em outra unidade, né? Mostrar ali, né, as imagens e vídeos que a gente tem, né? No Mac, por exemplo, é o Finder. No Windows é o File Explorer, né? O Explorer, Windows Explorer. E no Linux acho que é só gerenciador de arquivos mesmo, né? E eles simplesmente mostram quais são os arquivos existentes ali, né? Quais são as suas extensões, seu tipo, a data de modificação, onde que estão, né, na máquina, né? E eles ajudam a gente a agrupar e organizar esses arquivos, né? Então, assim, é importante também a gente entender que os arquivos são organizados em pastas. Assim como um escritório, né? Você tem vários arquivos, né? Assim, você abre ali o arquivo, aí tem várias pastinhas dentro, né? Só que aqui é um pouquinho o contrário, assim, você tem as pastas, né? E você guarda os arquivos dentro da pasta, né? Na verdade, é o armário, né? Tem a pasta e tem um arquivo que vai dentro da pasta. É basicamente a mesma coisa. Eu posso colocar pasta dentro de pasta, né? Mas eu não posso colocar pasta dentro de arquivo, né? Então, assim, os arquivos são esses... são meio que a menor unidade, não estou falando em tamanho, é só que tipo de hierarquia, né? Sempre um arquivo é o último da hierarquia, né? E antes da hierarquia eu vou ter, por exemplo, a unidade, né? Por exemplo, C2 pontos, né? No Windows, né? Vou ter a unidade, né? Que é o disco, né? E aí eu vou ter, por exemplo, o nome do usuário ou a pasta que tiver ali, né? Mas geralmente é o nome do usuário. Depois eu vou ter, sei lá, um conjunto de pastas até que eu chego no arquivo. O arquivo é sempre o último da hierarquia, certo? Eu posso ter, tipo assim, uma pasta com arquivos, né? E aí eu entro nessa pasta, né? Então, tipo, eu vou ter arquivos aqui. Mas se eu quero acessar aquele arquivo, ele vai ser sempre o último da hierarquia. O próximo slide tem um bom exemplo disso. Aqui. Olha aqui, por exemplo. Ali em cima a gente tem a unidade, né, do disco rígido, né? Do jeito que o Windows faz, né? Então, o Windows ali, ele sempre reserva o A e o B para disquetes, né, que na época era bem comum. E convencionou-se. Até hoje, o HD, né, o disco local, é sempre a letra C. Né? E se você tem um segundo disco local, é a letra D. Né? Então C e D geralmente são discos locais. Né? A e B são de disquetes, D é de CD e demais letras são para pendrives. Né? Então, olha o que é interessante que eu quero mostrar para vocês. Está vendo ali em endereço, ali em cima, ali, nessa imagem de baixo, né? Até tem embaixo ali, tem, ó. Copiou ali, ó. C, temp, aulas, informática, SO, desenhos, monica.bmp, tá? O que é isso? Isso é um endereço, né? É o diretório, certo? Então, ó, olha a hierarquia. Então tem o C, né? Que é a unidade, ou drive, né? O disco, né? Temp, que é a página temporária, né? Que é uma pasta de arquivos temporários, né, que existe no Windows, né? Repara que a barra é invertida, se fosse Linux a barra seria normal. Aí eu tenho a pasta aulas, eu tenho a pasta informática, a pasta SO, a pasta desenhos, e aí eu chego no arquivo, e o nome do arquivo, ponto sua extensão. Repara que o arquivo é sempre o último da hierarquia. Se eu quisesse acessar esse arquivo via prompt de comando, eu teria que digitar, tipo, esse endereço, né, para acessar. Ou eu poderia ir de pasta em pasta, tipo lá, por exemplo, CD temp, CD aula, CD informática, mas eu teria que seguir essa hierarquia até chegar, né, no arquivo. Tá? O arquivo é sempre o último da hierarquia. E repare também que nessa versão antiga do Windows, eu acho que a atual também faz isso, né? Você tem a árvore de pastas, né? E deixa bem claro ali essa hierarquia, né? Lá eu tenho um disco local, eu tenho várias pastas no disco local, mas eu estou acessando a temp. Né? Aí a temp eu tenho aulas e tem várias pastas dentro de aulas, mas eu estou acessando informática, uma dessas pastas. Eu tenho várias pastas também, eu acessei SO, eu tenho mais uma pasta, desenhos, aí acessei desenhos, e aí ali no terceiro bolinha ali, eu tenho um arquivo dentro desta pasta. Tá? Então os diretórios funcionam assim, e a gente até convido vocês a abrir o terminal aí e tentar achar arquivos, né, via comandos no prompt de comando ou no terminal, tá? Que é bem interessante. Entender como funciona isso, e é um negócio que a gente usa assim diariamente, como deve, né? A gente vai usar diariamente esse tipo de coisa, tá bom? Beleza. Bom, então quais operações a gente pode fazer com arquivos no sistema operacional, né? Então a gente tem uma série de coisas que a gente pode fazer com o nosso gerenciador de arquivos, né? Todo gerenciador de arquivos do sistema operacional oferece uma quantidade X de operações, né? A gente pode criar uma cópia de um arquivo,
A gente pode movê-lo, né? A gente pode excluir, a gente pode restaurar, né? Caso ele esteja na lixeira, compactar, né? A gente tem aplicações que compactam, né? Hoje em dia já vem junto com o sistema operacional isso, né? A gente pode criar um atalho, ou seja, referenciar esse arquivo em outro lugar outro diretório, né? A gente pode localizar, né? Por meio da barra de pesquisa, né? E podemos renomear, tá? Basicamente é isso. Assim, todo sistema operacional vai oferecer essas opções para a gente mexer com os nossos arquivos. Bom, gerenciamento de memória. O gerenciamento de memória é bastante importante, né? É como o sistema operacional vai alocar e gerenciar os espaços na memória principal, ou seja, memória RAM, né? Que cada aplicativo vai utilizar, né? Qual prioridade ele vai dar para cada processo. E ele também vai proteger os espaços alocados para que um arquivo não invada o espaço do outro, né? Ele deixa ali cada um no seu quadrado, bonitinho, né? A gente pode imaginar realmente que a memória RAM é um lote, assim, com vários quadradinhos, e ele vai falar assim, ó, vou dar 10 quadradinhos para fulano, vou dar 5 para ciclano, e tal, e vou deixar isso aqui de sobra. E aí, se alguém precisar de mais, eu vou dar esse quadradinho para ele. Mas eu não vou deixar que um entre no quadradinho do outro, porque senão dá ruim. É isso, tá? E uma coisa muito importante do gerenciamento de memória, né, que a gente mais convive, né, é a área de transferência. Né? É um espaço reservado, né, pelo sistema no na nossa memória RAM, né, na nossa memória principal, que vai guardar o que esteja no seu Ctrl+C. Sabe Ctrl+C, Ctrl+V? Então, aí quando você aperta Ctrl+C, ele leva para a área de transferência. Você nunca imaginou por que eu posso copiar uma coisa do navegador e colocar no Word sem problema nenhum? Ou copiar uma coisa do Word e colocar no navegador? Copiar uma coisa, sei lá, uma imagem da área de trabalho e pesquisar no Google? Então, isso acontece porque essa coisa que você copiou, que está no Ctrl+C, fica num lugar chamado área de transferência, que é uma área reservada da nossa memória RAM, que serve para isso. Então, tipo, como a memória RAM é comum entre todas, né, a gente consegue fazer essa transferência, né? Se a gente fosse tentar fazer só via armazenamento convencional, a gente não conseguiria fazer isso. Mas como fica na memória RAM, a gente consegue colocar em qualquer lugar da máquina, né? Desde que a aplicação destino seja compatível, né? Por exemplo, não vou colocar imagem num programa que não lê imagens, né? Mas enfim. Então, há 3 operações que a gente pode fazer com essa área de transferência, né? Que são copiar, colar e recortar, né? Isso aqui a gente já tem muito uso, a gente só não sabia que ficava ali na memória RAM e tal, né? Essa dinâmica aí, né? Mas basicamente é isso que a gente faz com a área de transferência aí, que a gente percebe mais a existência dela, né? Mas o gerenciamento de memória em si é muito importante, né? É basicamente onde onde a máquina dedica, né, as coisas. Por exemplo, tem um jogo, eu vou dedicar mais memória ali, né? A gente já falou bastante coisa similar, mas é mais ou menos isso. Beleza? Então é isso. A gente fica por aqui. Um grande abraço aí para vocês. Espero que fiquem bem e até a próxima aula.